Então, vou aqui falar, fazer aqui um breve resumo daquilo que foi visto nas aulas, ou numa das aulas, sobre funções vetoriais. Então, a definição de uma função vetorial é esta que está aqui. Geralmente usamos a letra R para denotar uma função vetorial. Seja qual for a letra, colocamos uma setinha por cima, porque isto tem a ver com vetores, e o domínio de uma função vetorial ou é todo R ou é um conjunto que está contido em R. Ou seja, este D que está aqui vai ser um intervalo real aberto ou fechado. Okay? O resultado vai ser um vetor, neste caso se for para Rn, um vetor com n componentes. R1, R2, etc. Rn. Cada uma destas funções, portanto, cada um destes RIs é uma função real de variável real e tem o nome de função componente, ou seja, uma função real, variável real, como nós temos estado a trabalhar agora, uma função polinomial, um seno, um cosseno, por exemplo, seno de t, cosseno de t, etc. Cada função destas faz corresponder um vetor, disse mal, cada valor de t, e que igualmente é a variável que nós usamos, que também se chama parâmetro, aqui chamamos mais até parâmetro, e já vamos depois ver porquê, e geralmente é representado por t, porque as funções vetoriais são muitas vezes usadas para descrever, por exemplo, o movimento de uma partícula ao longo do tempo. E então vem a variável t, ou parâmetro t, em vez de ser o x que estamos habituados a usar para funções reais de variável real. Fazer só aqui uma pausa para ir aqui buscar umas animações para vos mostrar. Já vos mostro aqui esta animação, só aqui fazer um parênteses para vos dizer que uma das motivações para nós darmos estas funções é que elas permitem representar curvas no espaço. No espaço que pode ser no espaço 2D, como eu tenho aqui, ou no espaço 3D. Se nós formos aqui aos apontamentos, vamos aqui só dar um salto aos apontamentos, vemos aqui dois exemplos de curvas no espaço 2D, portanto no espaço R2. Depois temos aqui dois exemplos de curvas em R3, portanto no espaço tridimensional. Ora, algumas destas curvas nós não conseguimos desenhar com funções reais de variável real, nem com funções de várias variáveis. Outras conseguimos, por exemplo, aqui temos o arco de parábola, isso conseguimos, e na primeira temos assim um arco de parábola. Isto aqui não é uma função de uma variável, não consegue descrever toda a circunferência. Precisávamos aqui ter duas funções reais de variável real. Mas o arco de parábola sim poderíamos descrever utilizando uma função real de variável real. Portanto, a vantagem ou a motivação para nós estudarmos estas funções é o facto de conseguirmos desenhar curvas no espaço 2D, 3D ou noutros espaços. Estas, geralmente trabalhamos com 2D e 3D porque é aquilo que nós conseguimos representar. Aqui em cima, como nós estávamos a dizer, cada t faz corresponder um vetor de Rn. E a imagem, essas imagens da extremidade do vetor, vamos ver aqui, desenham a nossa curva. Se nós fizermos aqui variar, temos aqui a curva, se nós fizermos aqui variar o valor de t, olhem o que acontece. Para cada valor de t, o vetor que resulta desta função vetorial que eu tenho aqui, neste caso é t ao quadrado menos 2t, t mais 1, portanto, onde a primeira função componente descreve a posição em x e a segunda função componente descreve a posição em y, portanto isto representa o x e isto representa o y, e ao fazermos andar o valor de t, vamos desenhando, a extremidade do vetor vai desenhando a nossa curva. Estão a ver? Claro que aqui estamos aqui a dar valores discretos ao t e por isso é que há estes saltinhos, ok? Mas à medida que vamos fazendo, olha aqui, se eu fizer aqui a deslocação do t ao longo do tempo, portanto ali o t está, se olharem para ali o t está a variar, agora de uma forma mais contínua, ok? Então vamos desenhando a nossa curva, que neste caso é uma função, neste caso é uma parábola, ok? E que não é uma função real de variável real em ordem a x, certo?
Outro exemplo, tinha aqui outros exemplos, deixem-me ver. Aqui tenho uma curva tridimensional. Um dos exemplos que nós damos muitas vezes é uma mola, ok? Portanto, a mola, aquelas molas que as canetas têm, aquelas hélices, que é um dos exemplos que temos aqui, não é? Exatamente, são funções ou melhor, são curvas que podem ser descritas por funções vetoriais. E aqui, quando eu digo que uma curva é descrita por uma função vetorial, há uma forma mais correta, no contexto das funções vetoriais, de dizermos isto. É dizer que a curva é parametrizada por uma função vetorial. É uma palavra nova que aparece aqui. Dizemos que uma função vetorial é uma parametrização de uma curva, ou que a curva é parametrizada por uma função vetorial, se as imagens dadas pela função vetorial vão descrever a curva. Okay? Temos aqui, daí também chamarmos a variável geralmente parâmetro, vem daqui da parametrização e vem ainda de outra coisa, também já nos vai aparecer. Okay? Voltando só aqui às animações, eu tinha aqui nas aulas também mostrei aqui alguns exemplos. Deixem-me ver, tinha aqui. Estas são curvas, por exemplo, 3D. Aqui, tenho aqui, esta é a hélice, uma das hélices, ok. Com a vista de cima parece-me uma circunferência, mas é uma hélice. Está aqui a hélice, portanto 2% T, 2% T, 3T. Portanto, a primeira função dá-nos o x, a segunda dá-nos o y e a terceira dá-nos a coordenada z, componente em z. Okay? Como vocês veem aqui, isto aqui temos aqui um sistema de equações, não é? Onde o x corresponde à primeira função componente, o y à segunda função componente e o z à terceira função componente. Isto são as chamadas as equações paramétricas, ok? Mais uma vez lá está, paramétricas de parâmetro. Portanto, o t, a letra t é o parâmetro, é a variável aqui que representa, por exemplo, o movimento ao longo do tempo. Não é? Ok, isto para fazer aqui uma introdução, não é? Para que é que serve, qual é que é o benefício. Mas, outra coisa, ou uma coisa que nós estudamos sempre quando começamos a estudar funções é o domínio. Então, como é que eu calculo o domínio de uma função vetorial? Então, o domínio de uma função vetorial, e este domínio é chamado domínio natural, é calculado fazendo a interseção do domínio de cada uma das funções componentes. Okay? A interseção do domínio das funções componentes. O que é que nós queremos dizer com isto? Então vamos aqui ver. Já fiz aqui um exercício. Está aqui. Imaginem que tem a função vetorial que vai do intervalo real, já vamos descobrir qual é, para R3. Portanto, isto vai representar uma curva no espaço R3, 3 dimensões, e que é dada por isto. Ln de t menos 1 é elevado a t e raiz de t. Portanto, temos aqui componente em x, componente em y e componente em z. Se for pedido para determinar o domínio natural, então o domínio desta função é determinar os valores da t pertencentes a r, os valores do parâmetro t real, e agora o que nós vamos fazer é calcular o domínio de cada função componente e interceptar. Portanto, aqui, em termos de condições, pomos aqui um i. Não é? Ora, o que é que eu sei? Sei que no logaritmo o seu argumento tem que ser maior que zero, cá está. Numa raiz quadrada, o radicante tem que ser maior ou igual que zero. Descrevemos as condições, resolvemos as condições que tivemos que resolver, aqui é muito fácil, portanto a primeira vai dar t maior que 1, a segunda já está resolvida. Fazemos a interseção destes dois intervalos, não é? Portanto, de 1 até mais infinito e depois de 0 até mais infinito, fechado de 0, aberto em 1, e a interseção vai dar aqui o intervalo aberto de 1 até mais infinito. Este intervalo é então o domínio, chamado domínio natural
das funções vetoriais. Okay? Este domínio natural muitas vezes não é utilizado, ele não é assim tão importante, ou melhor, ele é importante porque é o que nos diz quais são os valores que a variável t ou que o parâmetro t pode tomar. Mas na prática, se vocês olharem para aqui, por exemplo, aqui neste exemplo, até podemos olhar para estes dois exemplos. Se eu vos perguntasse qual é que era o domínio desta função, o domínio do cosseno e do seno é R, então o domínio natural desta função R seria todo R. Okay? Isto é o domínio natural. Mas o domínio que muitas vezes se usa é um subintervalo deste domínio aqui. Então, neste caso, o domínio da função é apenas o intervalo, não é todo R, apenas o intervalo fechado de 0 até 3 meios de π. Porquê? Porque isso é suficiente para desenhar a parte da circunferência que se pretende. Então, uma das vantagens também destas funções vetoriais é que nós conseguimos, em vez de desenhar toda a circunferência, ou aqui desenhar toda a parábola, conseguimos, com a restrição que fazemos ao domínio natural, portanto, considerando apenas alguns valores para o t, ou só um intervalo, não é? Em vez de ser todo o r, conseguimos desenhar só uma parte da curva, ok? Portanto, aqui temos a mesma coisa, temos o domínio desta função é r, porque não há nenhuma restrição que tenha que ser imposta. Portanto, o domínio natural da função r que está aqui é r. No entanto, o domínio que é considerado neste exercício, para desenhar apenas este bocadinho da parábola, é o intervalo fechado de 0 a 3. Portanto, neste exercício, o domínio seria este, mas não é o domínio natural. Tá bem? Ou seja, muitas vezes em problemas reais não usamos o domínio natural, usamos um subintervalo, um subconjunto desse domínio, que é o que nos interessa, ou para descrever a trajetória de uma partícula, ou para desenhar a parte da curva que nos interessa desenhar, ok? Ou desenhar ou considerar. Pronto, penso que em termos de introdução é isto. Dizer só, aproveitar aqui ainda um bocadinho que tenho do vídeo, para referir aqui outra coisa. Portanto, fazer o domínio é fazer a interseção dos domínios das funções componentes. E depois há aqui uma série de noções que são muito fáceis e depois podemos fazer alguns exercícios. Por exemplo, qual é o limite de uma função vetorial? A função vetorial tem as várias funções componentes. É calcular o limite de cada uma das funções componentes. Ok? Assumindo que o limite de cada função componente existe. Uma função vetorial é contínua se cada função componente for contínua. Ok? Agora, derivar. Como é que eu derivo uma função vetorial? Eu vou derivar cada uma das funções componentes, ou usando regras da derivação, ou usando a definição, como aparece aqui. Depois, nós ainda não demos primitivas e integrais, não é? Mas quando dermos, isto será idêntico. Uma primitiva ou um integral definido, uma função vetorial, é fazer a primitiva ou calcular o integral de cada função componente, ok? Portanto, isto acaba por ser, estes conceitos são fáceis. Então, agora fazemos aqui uma pausa neste vídeo e depois no próximo vídeo vamos explorar um bocadinho aqui a questão da parametrização, okay? Das parametrizações das curvas.